Bem-vindos, amigos. O vídeo de hoje é a oitava e última parte do meu comentário a este romance aqui, Gilead, de Marilynne Robinson. Portanto, se você não viu os comentários anteriores, ou se você pegou apenas um ou dois deles desta série, que agora termina com 8 vídeos, não é? Você pode acessar a playlist que tem o título de Gilead aqui no meu canal e acompanhar os outros vídeos, caso você queira. Mas, óbvio, o objetivo principal é que você sinta vontade de ler este livro excelente, este romance excelente da Marilynne Robinson, uma autora contemporânea dos Estados Unidos, certo? Então, meu principal objetivo com esta série foi esse, o despertar interesse pelo romance da Marilynne Robinson, que há alguns anos, relativamente poucos, quando eu li pela primeira vez, me cativou, e agora na releitura eu lembrei de alguns motivos pelos quais esse romance tinha me cativado. Né? Então, eu fiquei feliz de dedicar essa série de 8 vídeos a ele. Fiquei contente também com a maneira como isso foi, como eu consegui desenvolver, e tenho pensado em fazê-lo com mais romances. Não é? Estou aqui com o Ian Fosse diante de mim, com a Septologia. Não sei, quem sabe, não é? Eu posso falar desse livro, é um livro grande, posso lê-lo aos poucos e conversar com vocês, não é? Estou com vontade de lê-lo também. Então, aproveitando que é um escritor católico, é o Prêmio Nobel, acho que eu vou falar dele numa próxima série e de outros livros também. Foi uma ideia que, de fato, eu gostei. E para finalizar, esta grande carta que o pastor John Ames escreve ao seu filho, eu quero falar sobre a beleza da criação e a coragem para enxergá-la, não é? Mas antes, e como não poderia ser diferente nessa narrativa, nas cartas do pastor John Ames, a eternidade irrompe no temporal, naquilo que ele está vivendo, ou seja, no seu cotidiano. E o problema com o seu afilhado, Jack Bottom, permaneceu, não é? Como nós vimos nos vídeos anteriores, havia alguma maldade que ele tinha percebido nesse afilhado, ao mesmo tempo uma tristeza. Esse afilhado lhe provocava alguma irritação. Quando ele foi batizá-lo e ele confessa ao filho, ele não fez com alegria, não é? Ele foi pego de surpresa, não é? Por aquela alegria do amigo dele. Vale lembrar que já fazia alguns anos que ele tinha perdido sua esposa, a sua filha. Ele casou e logo depois da gravidez, após o parto, não é? A esposa dele faleceu, a filha também faleceu poucos momentos depois. E aí o pastor John Ames passou a maior parte da sua vida adulta, até os 66 ou 67 anos, quando ele conheceu a mãe do filho para quem ele escreve, sozinho. Então, daí dos 20 e poucos até os 67, mais ou menos. Sozinho, que é muito tempo, não é? Passando por essa sua noite escura. Que, embora tentado, inclusive pela inveja, que ele chama de cobiça, como nós vimos também, que é uma tentação que lhe reaparece até o fim da vida, até o momento em que ele está escrevendo estas cartas, e parece que até quase o fim delas, porque já a gente vai ver como isso muda um pouco, pelo menos eu acho que muda, nessa sua despedida do Jack Bottom, que agora chegou um momento no livro em que eles se despedem, parece que isso muda um pouco. Né? Ele finalmente consegue transfigurar isso depois de muitos anos de luta, porque a verdade é que mesmo tentado fortemente pela inveja, o fato das outras pessoas terem família e ele não, ele lutou contra isso, ele sempre lutou contra isso. E agora ele conseguiu, me parece, repito, ver essa tentação transfigurada, ou que essa tentação fosse transfigurada por ele. Então, eu quero finalizar nesse contato dele com o Jack Bottom, pelo menos o que nos é relatado, não é? Com a despedida e, sobretudo, a bênção que ele dá ao seu afilhado. O Jack Bottom, como a gente já viu, tinha alguma afinidade com a esposa do pastor John Ames. Ela tinha certa simpatia por ele, de algum modo intuía ou percebia o sofrimento dele, mesmo que o pastor John Ames não a tivesse alertado. E esse é um dos problemas que ele via. Ele não sabia se ele falava alguma coisa para ela, se ele não falava sobre
as coisas que o Jack poderia fazer, as coisas de ruim que ele tinha feito, o fato de ele, infelizmente, não ser uma pessoa confiável, não é? Mas o fato é que eles conversavam, não é? A esposa do pastor John Ames e o Jack. E isso provocou ciúmes no pastor, em um determinado momento. Até uma certa inveja da juventude do Jack, não é? Então, em um determinado momento da narrativa, o pastor Bottom, vai até a casa do pastor John Ames com certa dificuldade, não é? A filha dele leva a esposa do pastor John Ames e o menino pro cinema, então eles ficam lá os dois sozinhos e parece que ele ainda não está em paz consigo mesmo. O pastor, o pai dele, né, o pastor Bolton, diz sobre o Jack. E aí, depois de um tempo, o Jack chega lá, não é? Ele diz, olha, eu não achei ninguém em casa, fiquei preocupado, vim até aqui e encontrou os dois, não é? E o pastor John Ames fica com vergonha, né? Porque parece que ele está escondendo alguma coisa do Jack, porque parece que o Jack tem essa estranha capacidade de olhar através das pessoas, como ele diz aqui na página 276. Veja só. Isso é interessante porque a gente vai entendendo, agora que o quadro vai se fechando, que a história chega ao fim, a gente vai entendendo um pouco da personalidade do Jack Bolton e do autodesprezo, sobretudo, que ele tem por si mesmo. Não é? Isso já vai ficar mais evidente com os outros trechos que eu vou ler e explicar. Aí diz o pastor John Ames, Jack parece sempre desconfiar de que as pessoas estejam envolvidas em alguma espécie de conspiração contra ele. O que de certo é verdade, boa parte das vezes, como era o caso naquele exato momento. Ou seja, as pessoas falavam de coisas que não queriam falar na frente dele. Não é? E quando olha para além das aparências, como parece sempre fazer, há um quê de frustração e de constrangimento no seu jeito que sempre me deixa envergonhado por tomar parte naquilo. E com pena dele também. Ainda raiva, mas isso é problema meu. Tá, onde é que vem essa raiva? A gente já vai entender. Que o Jack, ele faz essas coisas, algumas dessas coisas sutis, não é? Como o pastor John Ames lembrou, em um determinado momento na infância, adolescência dele, que ele pegava, roubava alguns produtos, algumas coisas do pastor John Ames, do padrinho dele, e eram coisas aparentemente sem valor, exceto para a pessoa que as possuía. Era coisa de valor sentimental e ele sabia, era isso que ele fazia. E ninguém se dava conta disso, não é algo que pudesse ser denunciado. Então tem algo de errado aí, mas ao mesmo tempo ele sempre tem uma possibilidade de alegar algum tipo de inocência. Então o fato é que ele aparece muitas vezes como vítima. E não podemos esquecer qual foi o destino da primeira filha dele, né, que morreu com 3 anos, para a qual ele aparentemente não se interessava, certo? Então tem uma grande dose de egoísmo na personalidade do Jack. Só que não é aquele egoísmo, como a gente costuma pensar, do sujeito que ele se acha melhor que todos e por isso é que ele está no centro de tudo. Na verdade, é a outra face do egoísmo, que é o autodesprezo. É o sujeito que está no centro de tudo, se considera no centro de tudo e se odeia. E, odiando a si mesmo, se desprezando, ele comete uma série de ações que reforçam esse autodesprezo e também incitam as outras pessoas ao desprezo por ele. Ao mesmo tempo em que ele é contraditório, pelo menos olhando assim de fora, né, numa primeira olhada é paradoxal, mas ele tenta incitar o desprezo das outras pessoas acompanhando o seu próprio desprezo, ou seja, nas suas condutas, mas ao mesmo tempo ele não consegue suportar, ele tem um desejo de aprovação imenso. Então, ele tem essa aparência de vítima ao mesmo tempo, certo? É um jeito que não toma a vida nas suas mãos. Essa é a figura do Jack. E um pouco daí, eu acredito, que venha a raiva do pastor John Ames, porque ele não sabe explicar isso. Ele sabe, bom, tem alguma coisa de errado aqui, mas, puxa, parece, nas condutas do Jack nesse sentido, mas parece que é sempre errado, de algum modo, recriminá-lo, ou falar dessas condutas erradas dele, não? E aí, em outra cena, nós descobrimos porque o Jack conta ao seu padrinho que ele tem uma esposa e um filho. E aqui a gente está ainda meados da década de 50, 60, então vigorava em alguns estados aquela lei que pessoas
de etnias diferentes não poderiam se casar, ou seja, não podiam se casar pessoas negras com brancas, certo? E a moça por quem o Jack se apaixonou e com quem ele teve um filho era uma moça negra, certo? E eles estavam no Missouri, certo? No Missouri eles não podiam casar. Em Iowa, que é o estado onde ficava Gilead, eles sim poderiam casar porque não havia essa lei de miscigenação. E a moça era originária do Tennessee, filha de um pastor metodista. Ela tinha formação, ela era professora quando Jack a conheceu. Eles se apaixonaram, acabaram tendo um filho, mas não puderam se casar formalmente porque as leis do estado proibiam. Inclusive proibiam que eles vivessem juntos. Havia um crime de... não sei se o título é esse. O próprio Jack fala que ele nunca memorizou o título e eu não fui pesquisar, não é o tipo penal, mas o fato deles viverem juntos já era um crime por si. Eles não poderiam casar e não poderiam nem sequer viver juntos. Eles tinham que viver escondidos de algum modo, tá bom? Esse era o grande problema que o Jack enfrentava, mas não o único. E ele faz uma confissão ao pastor John Ames. Ele conta essa história para o seu padrinho. Essa confissão, eu não vou mentir para vocês, que em parte me soou como aquela confissão, em parte pelo menos. É difícil de julgar porque a história do Jack a gente só tem um fragmento pelos olhos do seu padrinho, que não conhece totalmente a sua vida interior. Portanto, nós não a conhecemos, já que o livro está escrito pelo pastor John Ames, essa grande carta está escrita pelo pastor John Ames. Ele está tentando entender o Jack a partir das condutas dele e a partir daquilo que ele mesmo conta. Então, por todo esse histórico biográfico que nós temos no romance do Jack, me lembrou muito essa confissão, em parte a confissão que o Stavrogin faz ao bispo Tikhon em Os Demônios de Dostoiévski. Né? Ele faz aquilo para ser mais desprezado ainda. Não faz por arrependimento. E ele disse que a Adela, a sua esposa, era uma mulher com instrução, não é? Olha, era um casamento escandaloso, seria um casamento escandaloso até mesmo no Iowa, até mesmo em Gilead, embora não fosse proibido por lei, não é? E vejam o jeito que ele fala, né? Ao mesmo tempo que é com uma sutileza ofensiva, ele demonstra o medo de ofender. Então ele fala que a sua esposa dela, por ser professora, tinha instrução. Enquanto que a esposa do pastor John Ames, que tinha a idade do próprio Jack, cerca de 40 anos, ela aprendeu a ler com o marido, aprendeu a ler já depois de casada. Né? E ele diz que também tinha sido, de algum modo, o casamento do padrinho dele escandaloso, pelo fato de ele ser mais velho do que a esposa. Mas o pastor John Ames olha e fala, cara, não teve escândalo no meu casamento. Não. Mas ele tem tanto medo de ofender sem ter a intenção de fazê-lo que assume umas atitudes que a maioria das pessoas esquece nem bem as aprendeu. Isso pode dar a impressão de que ele está querendo nos deixar envergonhados. Pelo menos foi assim que me senti, e sei que foi injusto da minha parte. Mas olha a dificuldade de lidar com o Jack. Ele está sempre pisando em ovos com o próprio afilhado. E o Jack conta também das dificuldades que teve com a família dela. E aí ele conta, ele pigarreou, estamos casados aos olhos de Deus, como se diz por aí. O Jack já não acreditava em Deus, não é? E Deus não nos dá nenhuma certidão, mas também não impõe nenhuma lei anti-miscigenação. O Deus abscônditos em toda a sua bondade. Desculpe, acrescentou com um sorriso. Aos olhos de Deus, somos marido e mulher há cerca de 8 anos. Vivemos como marido e mulher por 17 meses, 2 semanas e 1 dia. E aí o pastor fala para ele, não é? O padrinho dele, que nunca houve esse tipo de lei no Iowa, no estado em que eles estão. Perguntei então se ele tinha vindo aqui para se casar, ou seja, se ele tinha voltado para o estado dele, para a cidade dele, para que ele pudesse se casar com a dela, já que abanou a cabeça. O pai dela não quer o nosso casamento. Aliás, ele também é ministro. Suponho que era inevitável que fosse assim. E é um sujeito, um bom cristão lá do Tennessee, de onde ela é, um amigo da família que quer se casar com a minha mulher e adotar o meu filho. Todos acham que é muita bondade dele. Acredito que seja mesmo. E aí ele
continua. Sabe que do que o pai dela me acusa, principalmente, ele acha que sou ateu. Dela diz que, para ele, todo branco é ateu. Só que alguns têm consciência disso. Dela é minha mulher. Aí ele fala o nome dela. Veja que interessante, né? O fato dele ter esse relacionamento, entre aspas, proibido. É uma proibição ilegítima. E o fato de o pai dela também, pelo que a gente sabe, aqui é um homem firme, é um homem bom, um homem de caráter, preocupado com a filha, um homem que em nenhum momento a rejeitou, apesar dela ter tido um filho fora do casamento, um homem que não seria do agrado dele se casar. E pelo que o próprio Jack conta, as objeções que aparecem, pelo menos, por parte do pai da dela, não são no fato dele ser branco, né? Mas é no modo de vida dele, no fato de que ele acredita que o Jack é ateu, e de fato o Jack é ateu, mas sobretudo no fato de que o Jack não seria capaz de sustentar a filha e o neto dele. Essa parece a principal objeção, e essa objeção da incapacidade do Jack de sustentar a esposa e filho são bem fincadas na realidade. É o Jack quem assume isso, né? Ele fala como eu disse, das dificuldades com a família dela, e ele começa a contar, né, como ele a conheceu, que ele a ajudou, ela era professora, né? Então ele encontrou ela na rua num dia de chuva e vento. Ela estava com uma pasta, várias folhas, as folhas começaram a voar, ele foi lá, recolheu, e ele estava com guarda-chuva e ela não. Então ele se ofereceu para acompanhá-la até em casa. E ela foi gentil com ele, ela confundiu ele com o pastor. Ela, muito obrigado, reverendo. Então ele começou a passar na rua da casa dela, ele a encontrava algumas vezes e ela sempre o cumprimentava. Bom dia, reverendo. Ele a cumprimentava e tal. E aí quando eles começaram a de fato conversar, ele falou para ela, olha, eu não sou pastor, meu pai é pastor, mas eu não sou, tá bem? Então ele se desfez desse engano. E eles começaram a se aproximar, certo? Ela o convidava para tomar chá em casa, ela tinha mais uma amiga que morava junto com ela, Lorraine, se eu não me engano, e a Lorraine sempre estava presente, então eles ficavam os três conversando por um bom tempo. E aí, quando chegou o feriado do Dia de Ação de Graças, a Della convidou o Jack para ir na casa dela, para passar o Dia da Ação de Graças com ela. E ela só falou isso. Ele imaginou que a família dela estará ótima, né? Acabei de inventar uma palavra horrível, inclusive. Ele imaginou que a família dela estaria junto, certo? Então ele disse o seguinte: eu aleguei que ficava meio sem jeito no meio de estranhos, mas ela prometeu que não haveria problema algum. Mesmo assim, tomei 1 ou 2 drinks antes de ir para lá e cheguei bem mais tarde do que pretendia. Estava achando que ia encontrar uma reunião qualquer, mas ela estava sozinha, com um ar terrivelmente infeliz. Então, ela tinha inventado uma desculpa, a família dela não viria, tá? Ela tinha inventado uma desculpa para Lorraine, para não irem no grupo da igreja delas, que elas frequentavam, passar o dia da ação de ação de graças, porque ela sabia que o Jack ia estar sozinho, sem a família dele, e ela queria que eles passassem esse dia juntos. E aí ele diz, isso aqui é bem interessante sobre a personalidade dele. Vejam, tentei me desculpar da melhor maneira possível e me dispus a ir embora, mas ela disse, faça o favor de sentar. Então, sentamos para comer e nenhum de nós disse uma palavra sequer. Depois, eu lhe disse que o jantar estava delicioso e ela retrucou. Devia estar mesmo algum tempo atrás. E acrescentou, 2 horas de atraso, bafo de bebida. Falou comigo como se eu fosse, bom, o que eu realmente era. De novo, ele se desprezando. Vejam, ela é gentil com ele, é amável com ele, ele encontra aí uma possibilidade de ser amado, de algum modo. Talvez ele não sentisse na família, ou de novo, que ele se sentia culpado pelas coisas que ele fez, etc. Ele tinha uma dificuldade de aceitar esse amor incondicional. Mas veja como é o ser humano. Por mais que o sujeito tenha dificuldade de aceitar o amor gratuito, é por isso que todos nós ansiamos, certo? Então, o sujeito que se autodespreza, ele vai atrás desse amor, mas quando ele identifica sinais de que o amor existe, ele fala, não é possível que essa pessoa me ame, não tem como.
Então, inconscientemente, ele age, ele se dispõe a agir de modo a ser indigno desse amor, de modo a se mostrar cada vez mais indigno desse amor. Por isso que ele diz assim, falou comigo como se eu fosse, bom, o que eu realmente era. Um canalha, imprestável, inútil. Um trapo de gente que não servia para nada. E me passou pela cabeça que eu não tinha nada que estar fazendo ali, que não era uma pessoa que ela pudesse respeitar. E a tristeza que senti me deixou profundamente impressionado. Então me levantei para agradecer e me desculpar e fui embora. Percebam o orgulho agindo aqui. É o orgulho agindo pelo autodesprezo. Ao invés de tomar uma disposição em relação aos seus próprios sentimentos, ao seu próprio autodesprezo, por ela, ele foge. E ela vai atrás dele. E aí eles se envolvem, certo? A dela fica grávida, ele não tem muitas condições de sustentá-la, ele tem que emprestar dinheiro. Como eu disse para vocês, eles não podem viver juntos, oficialmente. Então, ele estava morando num hotel, num bairro ruim, numa casa inferior à que ela morava antes, com a amiga dela. E ele conta que além do aluguel, além da estadia, que ele tinha que pagar para o dono do hotel, ele cobrava uma taxa extra para fazer vista grossa em relação a esse casal para a justiça, não é? Então a família dela vem, leva ela até Memphis, no Tennessee, em que ela teria melhores condições. E o Jack diz que assim que ele reunir um pouco de dinheiro, ele vai até lá. E ele realmente vai. Ele queria de algum modo impressionar o pai dela, mostrar que ele tinha boas intenções. E aí ele fala o seguinte: não sei exatamente quais eram as minhas intenções quando fui até lá. De certo não tinha me passado pela cabeça que iria embora, sem lhe dirigir uma única palavra, a dela. Mas foi o que aconteceu. Naquela mesma noite voltei para St. Louis. Não sei se ele ficou impressionado com aquela minha atitude, mas dela ficou. Depois veio o outono e certo dia, quando estava passando pela sua rua, poxa, ele vai deixar ou ele vai continuar? E aqui, não, perdão, eu falei errado para vocês. Aqui ela ainda não tinha engravidado, tá? Mas a própria Lorraine talvez tenha informado aos pais dela dessa situação. Aí os pais vieram buscá-la, não é? A mãe veio buscá-la. Coisa que fazia mais ou menos uma vez por semana, passar pela rua dela, eu a vi. Levei a mão o chapéu para cumprimentá-la e ela começou a chorar. E daquele momento em diante passamos a nos considerar marido e mulher. Aí é que vem a mudança para esse hotel e a gravidez dela e depois a ida até Memphis, não é? Como as condições deles eram ruins, primeiro veio a mãe dela, conheceu aquele lugar, conversou com o pai, veio mais gente da família dela e pediram para que ela fosse até Memphis, certo? E o Jack concordou com esse pedido. Ele estava com algumas dívidas que logo seriam cobradas, estava difícil ele conseguir dinheiro, etc, etc. Então sempre tem, de fato, tem algo de verdade nas coisas que ele padece. O problema está na disposição dele. Veja o que ele diz, ele confessa: no fundo do meu coração amargurado, sabia que alguma coisa poderia dar errado e a culpa seria toda minha. De novo, a tal da culpa. E nunca é arrependimento, só autodesprezo. Tentei disfarçar o alívio que sentia, mas ela percebeu e tenho certeza de que ficou magoada. O alívio por ela ir embora. Disse-lhe que assim que tivesse algum dinheiro iria para Memphis. Só consegui fazer isso umas 2 semanas depois, porque tinha umas dívidas e os sujeitos vieram atrás de mim. Já estava contando com isso, que foi mais um motivo para eu querer que ela fosse embora, uma vez que não teria como lhe explicar a história toda, é claro. E aqui ele diz também como ele gostaria de ter outra vida. Ele vai até Memphis, ele consegue ir até Memphis. E vejam que ele diz que em um determinado momento estava acontecendo um revival, né, desses que acontecem no protestantismo americano, alguns cultos coletivos lá e tal, encontros ao ar livre nas margens do rio, e ele ia passear por lá porque tinha muita gente, muito barulho e não muito álcool, né? Aí certa noite um homem parado perto dele se levantou
e disse assim, ele abraçou o Jack e falou, estou livre de todos os meus fardos, agora sou como uma criança pequena. Diz o Jack, se eu estivesse uns poucos passos mais à esquerda, pensei, teria acontecido comigo. Estou brincando, é claro, mais ou menos. Mas o fato é que se tivesse podido trocar de lugar com ele, a minha vida teria sido inteiramente diferente. Ou seja, eu teria sido capaz de enfrentar o pai de dela e talvez até o meu próprio pai. Não seria mais considerado uma ameaça tão grande para a alma do meu filho. Aquele homem estava parado ali, com a barba toda suja de poeira, exclamando, fui o pior dos pecadores. E, pela aparência que tinha, bem que poderia ser verdade. E lá estava ele, chorando, arrependido e aliviado, ao passo que eu continuava parado ali, com as mãos enfiadas nos bolsos, sentindo apenas ansiedade e vergonha. Culpa. E, peço-lhe que me perdoe, achando até alguma graça naquilo tudo. No dia seguinte, porém, recebi a carta do meu pai, comprei um casaco decente, carta com dinheiro, uma passagem de ônibus e pronto, tudo se ajeitou. Ou seja, ele queria ser outra pessoa. Ele não queria ser ele mesmo. Por esse movimento de ansiedade e vergonha, que é culpa, ele se despreza, certo? Ele não quer ser ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a transformação, portanto, ele não acredita que ele tem força que vem dele mesmo. Então, ele é sempre um joguete, se considera assim, dos seus próprios sentimentos. De culpa e vergonha. Precisava acontecer alguma coisa, um evento exterior, um evento de fora. Vejam como ele se despreza, conversando com o pai da dela, já em Memphis. Contei uma mentira qualquer sobre o meu coração e me arrependi imediatamente, pois percebi que aquilo me fazia parecer fraco, aos olhos dele. Olha a aprovação que ele estava buscando. Mas não havia motivo para preocupações, porque tenho certeza absoluta de que ele não acreditou em uma só palavra do que eu disse. Por que será? Pelo que me lembro, o Deuteronômio diz que a covardia impede que uma pessoa se alixe no exército. Aí ele cita a escritura. Qual é o homem medroso de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Eu contava, portanto, com a justificativa das escrituras, embora tenha preferido não mencioná-la. Ou seja, ele se considerava também um covarde. Ele é que estava no centro. Estava lá a mulher dele, o filho dele, tinha acabado de nascer, ela estava na cama, de resguardo, precisando dele, e ele estava preocupado com a sua própria covardia, seu próprio autodesprezo. E diz o pastor John Ames, ao receber essa confissão, por que ele fala dela? Não? Ele conta para o filho dele, olha, por que eu estou falando isso aqui para você? Você deve estar perguntando se o fato de eu escrever tudo isso não fere a descrição pastoral. Bem, por um lado, esse é o jeito que tem de refletir a respeito das coisas, escrevendo. Por outro, Jack é um homem sobre quem você talvez jamais venha ouvir algo de bom. E não conheço outra maneira de mostrar a você a beleza que ele traz dentro de si. O padrinho dele reconhece que existe algo de bom ali. Lembra que no vídeo anterior eu mencionei sobre a graça que o pastor John Ames falou que vai purificando, queimando as coisas, até reduzi-las à sua essência. E ele está tentando, pelo seu olhar, reduzir o próprio... reduzir talvez seja uma palavra ruim, não é? Mas concentrar sua visão na essência do próprio afilhado, do Jack Bottom, que, como a gente sabe, não fez coisas muito boas. E a sua velha apreensão, que depois a gente vai entender melhor na segunda parte do vídeo, vai ficar mais clara, a apreensão daquele ciúme em relação ao Jack e à esposa, não é? Porque o Jack parece que ele perdeu a esperança, não é? Antes desse comentário acerca da descrição, o final da conversa deles foi o seguinte: eu não tinha o direito de vir cansá-lo com os meus problemas, observou ele, o que queria dizer que a nossa conversa tinha sido inútil. Foi essa a impressão que me deu, mas, na minha opinião, a nossa conversa tinha sido bastante boa, e lhe disse isso. Ele assentiu e se despediu. Então, depois de um instante de silêncio, disse: não tem importância, padrinho, seja como for, acho que já os perdi mesmo. Ele os perdeu sem lutar. É isso que ele disse. Porque, bom, se ele já é um canalha, se nada dá certo para ele mesmo, por que ele vai tentar? Não é? E aí comenta o pastor John Ames na carta de novo. Tive a nítida impressão, porque o Bottom, no domingo seguinte, ele vai até a igreja do pastor John Ames, senta do lado da esposa, do filho dele, para ouvir o sermão e tal.
Tive a nítida impressão de que o jovem Bolton ficou aliviado com a irrelevância da minha pregação, que não tinha nada a ver com o que aconteceu entre nós. Veja como ele parece estar sendo no centro, não é? Nada a ver com ele, que Deus o proteja, pobre diabo. O fato é que, parado ali, desejei que os meus velhos temores tivessem algum fundamento. Aquilo que lhe provocou inveja antes, ele desejou que pudesse acontecer de alguma forma. O que me deixou impressionado, ele mesmo se surpreendeu. Senti como se estivesse lhe legando mulher e filho, se com isso pudesse compensar a perda dos seus próprios. Aquilo que ele achou que o Bolton tinha feito com ele, de algum modo, lhe legado um filho, sendo ele o padrinho. 11. O que acontece é que o pai do Jack, o pastor Bolton, tinha sua saúde cada vez mais debilitada e está próximo da morte. E, estando próximo da morte, quando a Glory, que é a irmã dele, que está lá junto na casa, manda chamar todos os irmãos, esse é o momento que o Jack decide ir embora. Ele não fala se ele vai para Memphis, ele simplesmente fala que ele vai embora. Parou, então, olhou para mim e disse: sabe, mais uma vez estou fazendo a pior coisa possível, indo embora nesse momento. Ou seja, perto da morte do pai, pode acontecer a qualquer momento, tanto que os outros irmãos foram convocados. Glory nunca vai me perdoar por isso. Mas, claro, é a sua especialidade mesmo, foi o que ela me disse. Estava sorrindo, mas havia medo nos seus olhos, uma espécie de espanto que, aliás, não seria injustificado. Era realmente assustador o que Jack estava fazendo, deixando o pai morrer sem que estivesse presente. Era o tipo de coisa que só mesmo o seu pai poderia perdoar. Ele passou a vida inteira fugindo dessa culpa, dessa vergonha que ele tinha em relação à família dele, ao pai dele, a nunca ser tão bom como ele achava que os outros eram, os irmãos, o pai, o padrinho, etc. E ele sempre andou fugindo, mas ele sempre tinha para onde voltar. Agora essa fuga, esse padrão de comportamento de fuga que ele estabeleceu, provavelmente vai chegar ao fim, porque o pai dele vai morrer. E ele já não vai ter mais para onde voltar. Ele já não vai ter a quem abraçar e a quem perdoá-lo. Ele vai ser um filho pródigo sem o pai que o receba. É isso que ele está fazendo aqui. E é por isso que é tão assustador. Porque agora é diferente das outras vezes. E agora ele sabe disso. Todos eles sabem disso. E por fim vem a bênção. O pastor John Ames vai até a estação de ônibus, encontra o Jack e pergunta se eles ficam conversando. Ele não deixa o Jack sozinho naquele momento, eles ficam conversando e pergunta se ele pode abençoá-lo. E o afilhado diz que sim. Então o Jack se ajoelha, o pastor John Ames impõe as mãos na cabeça dele e lê a bênção do livro dos números. Não é? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ao fim desse episódio, depois da viagem do Jack, ele reflete o seguinte: o máximo que consegui fazer foi chegar até a igreja. Entrei e fiquei ali por um bom tempo. Creio ter visto no rosto do jovem Bolton, enquanto caminhávamos juntos, um sentimento de ironia por ter investido as suas esperanças nesse lugar velho e triste, Gilead. E também o quanto lhe custava abrir mão dele. E eu sabia que esperança era essa. Simplesmente este era o lugar que deveria dar coragem, dar a certeza de que aqui seria possível levar uma vida sem problemas, sem ser molestado. Ainda nas praças de Jerusalém, ele cita a Escritura, habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Isto é uma profecia, uma visão do profeta Zacarias. Ele diz que será maravilhoso aos olhos do povo e pode perfeitamente acontecer com gente de quase todas as partes desse mundo triste. Jogar bola ao anoitecer, sentir o cheiro do rio, ouvir o trem passando. Essas pequenas cidades foram outrora as intrépidas muralhas feitas para abrigar uma paz como essa. O que é belíssimo. É o lar que a gente constrói aqui,
que é um verdadeiro anseio e testemunho de esperança na eternidade. Então, o que a gente começa a construir aqui é a Jerusalém celeste que a gente espera encontrar no céu. Uma paz que a gente quer experimentar já aqui nesta vida. Mesmo com sacrifícios, com a dureza, com o sofrimento, etc. Uma paz que de algum modo possa antecipar aspectos dessa realidade permanente, como o amor, por exemplo, como o amor matrimonial. Alguma segurança ainda que relativa, ainda que seja para os filhos. Era essa paz que o Jack estava buscando ali. Mas sem lidar com seus próprios demônios, ele não poderia encontrá-la. Tá? Como qualquer um, ele tinha a intuição de que essa paz estava nas suas raízes. O problema é que talvez ele tenha confundido isso de algum modo, né? Entendendo nas raízes apenas o lugar físico, né? E não a própria indisposição dele. Ele, pelo menos até o momento em que o seu padrinho se despede dele, ele não conseguiu lidar com as suas raízes. Certo? E é em todo esse episódio com o seu afilhado, na bênção, na despedida, em que ele reflete sobre, de novo, a própria vida. Em que ele reflete sobre a beleza da criação, e em que ele reflete especialmente sobre a coragem de olhar para a beleza da criação. Coragem que é o último pedido que ele faz a Deus pelo seu filho. E mais uma vez ele se queixa da ambiguidade do seu próprio testemunho, que eu vou voltar um pouco, porque isso que eu vou contar agora é refletido concomitantemente ao episódio com o Jack, que eu acabei de narrar e comentar, certo? Então eu estou voltando aqui para a página 264. Antes mesmo do encontro, da confissão do Jack. Andei passando os olhos por estas páginas e percebi que por algum tempo estive apenas me preocupando comigo mesmo, quando desde o início a minha intenção era falar com você. Pretendia deixar-lhe um testamento razoavelmente cândido dos meus melhores sentimentos, e agora tenho a impressão de que tudo que você pode ver aqui é um velho lutando com a dificuldade de entender contra o que está lutando. De novo, parece que o presente pesa tanto sobre ele, porque o presente envolve, claro, as coisas que estão acontecendo, o futuro iminente, a morte dele, deixar a esposa e filho, o passado, o avô, o pai, o próprio Jack, que é tanto parte do presente quanto do passado, e no futuro ele não sabe o que vai acontecer. Talvez a proximidade do Jack com a família dele, e são tantas coisas. Só que ele não... Parece que ele tem uma dificuldade de perceber como justamente isso revela, vou repetir o que eu falei, acho que em todos os vídeos, a sua personalidade. Porque ele está inteiro. Estando inteiro ali, ele dá um testemunho de si muito maior do que se ele escrevesse apenas uma narrativa autobiográfica, formal, por assim dizer. E ele fala, quando ele ouve, em um determinado momento, a esposa dele conversando com o Jack, o Jack fala que ficava olhando, né, pelas janelas, imaginando o que as outras pessoas estavam fazendo. A mãe do menino, a esposa do pastor, falava que também fez isso durante alguns anos, não é? E aí diz o pastor John Ames, lembrando o que os dois disseram sobre ficar olhando pelas janelas e imaginando como seria a vida das outras pessoas, senti um clima de companheirismo. Poderia até ter dito nós três, porque, como Deus sabe, durante muitos anos foi exatamente isso que eu fiz. Mas, naquele momento, pelo jeito como falavam, parecia que tudo o que ela sempre desejou em termos de vida tinha se realizado de uma vez por todas. E, se for verdade, é maravilhoso. Esta ideia me traz muita paz. Vejam, a paz em que ele está pensando, a paz que ele refletiu depois disso aqui, de pensar nisso aqui, que ele refletiu depois, que era a paz que o Jack estava buscando. Foi a paz que a amada esposa dele, de algum modo, pôde encontrar, ainda que por um período da vida. E que ele foi intermediário dela. Então, havia um amor por parte dela. Mas talvez ele dissesse, esse amor, ele não diz com essas palavras, mas talvez esse amor não fosse o mesmo da parte dos dois, porque nas páginas seguintes o que ele faz é narrar a história do seu amor por ela, de quando ele a encontrou e
como ele se apaixonou mesmo por ela. Né? Naquela manhã, quando ela apareceu no domingo de Pentecostes, teve início alguma coisa que me fez sentir como se a minha alma estivesse sendo instada a sair do meu corpo. E isso é verdade. Ele conta mesmo, olha, 66, 67 anos, ele se apaixonou. Ele se apaixonou. Nunca lhe contei tudo como se passou, como acabamos nos casando. E pode acreditar que foi uma experiência que me ensinou muito. Ampliou a minha compreensão do que seja a esperança, só por saber que podem ocorrer transformações como aquela. E tornou a minha ideia de morte infinitamente mais doce, por mais estranho que possa parecer. Mais adiante ele diz: um aspecto interessante dessa experiência é que eu simplesmente não conseguia ser honesto comigo mesmo, dizer eu estou apaixonado, mas tampouco conseguia me enganar. Foi terrível, fiquei me sentindo um perfeito idiota. Mas sabe, é que eu estava preocupado com a juventude dela e a minha idade. Eu não sabia absolutamente nada a seu respeito, se seria casado ou não. Então não podia admitir que tudo o que eu queria era vê-la, era voltar a ouvir a sua voz. Ela me disse, bom dia, reverendo, e foi só. Mas lembro que tentei gravar aquela voz, tentei ouvi-la de novo na minha mente. Eu estava perdidamente apaixonado por ela. Né? E aí ele fala, não é? Sobre os sacrifícios de amor, não é? Os grandes feitos movidos pelo amor. E ele diz, e agora sei que a paixão que os incita aos santos, aquelas renúncias tão pródigas, pode parecer que estou comparando uma coisa grandiosa e sagrada com algo menor e banal, ou seja, o amor de Deus e o amor mortal. Mas vejam que maravilhoso que ele diz. Mas simplesmente não considero que sejam coisas diferentes. Podemos nos alimentar divinamente com pouco e ser divinamente abençoados com um único toque. E o terrível prazer que sentimos diante de um rosto em particular pode de certo nos ensinar muito sobre a natureza do mais esplêndido dos amores. Acredito piamente nisto. Lembro-me de amar a Deus naquela época só porque o amor existia e ser grato a Deus pela simples existência da gratidão. Bem ali, nas profundezas da minha tristeza. Compreendi inúmeras coisas que não estou conseguindo expressar. E é claro, esses sentimentos foram se abrandando com o tempo, graças a Deus. O amor o tornou visionário. O amor humano do pastor John Lemos não ocupou o lugar de Deus, mas muito pelo contrário. Trouxe Deus mais perto dele. Né? Fez com que ele pensasse mais e melhor em Deus, o amasse mais e melhor em primeiro lugar. Por isso que não são amores contraditórios, são complementares. Né? E é por isso que o amor humano, a paixão que dá esse entusiasmo, né? Que revigora a vida de algum modo, que traz uma espécie de primavera da vida para os amantes, sempre que bem vivido, ordenado, ele os leva a Deus. Porque ele incita a uma ação de graças pela existência inteira. Né? Pela existência inteira que trouxe a pessoa amada. Né? Que é contemplada também pela pessoa amada. Que não tem como não agradecer pela existência dela e das coisas ao redor dela, da sua história, do mundo em que ela está. Mas principalmente de quem a criou. Por isso que é um quê de primavera e até de ressurreição. E é por isso que o amor humano participa do amor divino. Isso é belíssimo, né? E vejam, ele vai refletindo nesse amor que ele tem por ela. E ele, ao contrário do Jack, percebe que o amor é gratuito. Né? Percebe a graça completa de que é esse amor. E que, portanto, ele não pode cobrar. O amor é... E por que me preocupo, né, com esse tal de Jack Bottom? O amor é sagrado porque é como a graça. O que efetivamente importa não é o valor que o seu objeto possa ter. Eu bem poderia estar deixando a mãe
a sua esposa, entregue a uma felicidade muito maior do que a que pude lhe dar, mesmo levando em conta todas as dificuldades. Às vezes, acho que já vi um princípio dessa felicidade nela. Se o Senhor está me permitindo testemunhar por um instante que seja uma graça que pretende lhe conceder, eu deveria considerar esse gesto como uma imensa gentileza de sua parte. Ou seja, se ela pudesse apaixonar e amar mais intensamente, amar a outra pessoa como ele a amou, ele agradece a Deus por isso, ele está feliz. Porque o seu amor é gratuito, ele não cobra. Ele não cobra nada. E aí ele tem essa ideia de legado, não é? Que eu já acho que eu já mencionei, não é? Que eu li que está mais adiante, que ele volta, depois ele ouve a confissão de Jack, ele volta a falar nisso, não é? Eu vou depois, quando eles estavam na pregação, não é que a pregação tinha sido irrelevante, que ele olha para os dois, e agora faz sentido aquela parte que eu li para vocês, não é? O fato é que, parado ali, desejei que os meus velhos temores tivessem algum fundamento, o que me deixou impressionado. Senti como se estivesse lhe legando mulher e filho, se com isso pudesse compensar a perda dos seus próprios. Mas nessa compensação também está a felicidade da esposa dele. O amor que poderia vir a nascer nela. E, mais adiante, depois da confissão, ele fala algo muito interessante sobre a força das coisas que deveriam ser verdadeiras, não é? Ele prometeu ao Bottom que ele iria se despedir do pai por ele. Porque o pai estava com a saúde muito debilitada, né? Mas ao mesmo tempo, o pastor John Name sabe que se ele falar acordado, o Bottom já não está entendendo bem as coisas. Ele não está conseguindo entender, ele está fraquinho. A mente dele também, a consciência também. Mas se ele falasse o nome do filho, o Bottom ia entender, ia fazer um esforço imenso para entender o resto, talvez não conseguisse, só ia ficar agoniado. E aí ele fala: pensei em como seria bom se ele, pastor Bottom, fosse como Jacó, vendo o filho querido que tinha andado perdido e voltava, trazendo o esplêndido Robert Bottom Miles, o neto, para que ele o abençoasse. Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência, disse Jacó. Fiquei alegre só de imaginar como teria sido bonito, bonito como qualquer visão de anjos. Aí ele diz: a mim me parece que algo que deveria realmente ser verdade tem em si uma verdade poderosa, que me faz pensar novamente no paraíso. Porque aquilo que deveria realmente ser verdade é a visão de alguém que ama, que deseja o bem da pessoa amada, que deseja o bem tanto do seu amigo de infância, quanto do filho desse amigo, quanto da maneira como o amigo se alegraria em ver o filho trazendo o neto para ele abençoar. Que talvez, de algum modo, estivesse nos planos de Deus, mas que pela vontade humana isso não aconteceu. Portanto, era algo que deveria acontecer. Era algo que traria todos mais próximos de Deus e, consequentemente, mais próximos cada um das suas respectivas vocações. É belíssimo, belíssimo. E aí ele fala da coragem para enxergar a beleza. Vou ler todo o parágrafo para vocês. Às vezes, me parecia que o Senhor soprava essas pobres brasas cinzentas da criação e elas se tornavam radiantes. Por um momento, por um ano ou pela vida toda. E depois voltavam a mergulhar em si mesmas. E ao vê-las, ninguém poderia dizer que tinham algo a ver com o fogo ou com a luz. Foi isso que eu disse naquele sermão de Pentecostes. Refleti sobre esse sermão e há alguma verdade nele. Mas o Senhor é mais constante e muito mais extravagante do que a leitura do meu texto parece implicar. Para onde quer que voltemos os olhos, o mundo pode reluzir como transfiguração. Não precisamos contribuir com nada, a não ser com uma pequena disposição para enxergar. Mas quem teria coragem de ver? Quem teria coragem de ver a transfiguração que já está no mundo, que Deus está revolvendo sempre as brasas da criação? Veja, essa é uma imagem maravilhosa, porque teologicamente se diz que Deus está sempre sustentando a criação é contínua de algum modo, por isso ele a sustenta no ser.
E com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz uma nova criação. Ele faz novas todas as coisas. E é por isso que há esse aspecto de transfiguração de que ele fala. O mundo pode reluzir como transfiguração. Só que nós precisamos dessa coragem para ver. A coragem de passar por cima da nossa inveja, medo, ressentimento, covardia, solidão, tristeza. Tudo, tudo, tudo. Como ele faz. Como Jack não consegue fazer. Há duas ocasiões em que a sagrada beleza da criação se torna deslumbrantemente visível. E ambas acontecem juntas. Uma delas é quando sentimos a nossa insuficiência mortal com relação ao mundo. O mundo é grande demais para nós. E a outra é quando sentimos a insuficiência mortal do mundo com relação a nós. Nós ansiamos por algo mais, por uma permanência maior, por uma felicidade maior que aquela que o mundo pode dar. Ao mesmo tempo em que nós o percebemos deslumbrante, maior do que nós, diante da nossa insuficiência mortal. Agostinho diz que o Senhor ama a cada um de nós como um filho único. Isso tem de ser verdade. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. O versículo não perde nada do seu tom amoroso se dissermos que é exatamente assim que as coisas devem ser. Ao mesmo tempo, a nossa insuficiência, a insuficiência do mundo e as lágrimas que essa fricção provoca em nós. Que são as lágrimas que Deus vai enxugar. E isso é amoroso. E aí ele diz, e por isso também, e vejam essa dificuldade, né? Essa beleza forte, de algum modo aterradora que aparece, é essa beleza de Deus revolvendo as brasas da criação. Em cada coisa, em cada aspecto da realidade é isso que nós podemos enxergar. Os teólogos falam de uma graça preveniente, que precede a própria graça e nos permite aceitá-la. Acho que também deve haver uma coragem preveniente que nos permite ser corajosos, ou seja, reconhecer que há mais beleza do que os nossos olhos podem suportar. Que coisas preciosas foram postas nas nossas mãos e que não fazer nada para honrá-las é um grande erro. E, portanto, essa coragem permite, como diziam os velhos, que nos tornemos úteis. Permite que sejamos generosos, o que é outra maneira de dizer a mesma coisa, ou seja, permite que rendamos ação de graças, que a nossa vida se torne eucarística, porque esta é a nossa vocação original, que a nossa vida seja uma ação de graças, uma Eucaristia. Mas isto é o púlpito falando. O que tenho para alegar a você a não ser as ruínas da velha coragem, uma bagagem do velho valor e da esperança? Bem, mas como já disse, tudo isso agora é a brasa quase extinta, e algum dia o bom Deus certamente haverá de soprá-la para que volte a se inflamar. Ressurreição. E a última coisa que ele diz é o seguinte: vou orar para que você cresça como um homem corajoso, ou seja, capaz de render ação de graças a Deus pela criação, em um país corajoso, também capaz de render ação de graças. Vou orar para que encontre um jeito de ser útil de render ação de graças, ou seja, para que você tenha coragem de ver a beleza das coisas, para que cresça num país que tenha coragem de ver a beleza nas coisas, e vou orar para que encontre um jeito de ser útil, para que encontre um jeito de, na sua vida, sejam quais forem as suas circunstâncias, que você consiga render a ação de graças a Deus, para que você converta a sua vida em Eucaristia. Vou orar e depois vou dormir. Essa é a última oração que ele faz para o filho dele. E aqui o livro acaba. Certo, meus amigos? Agradeço pela atenção de vocês nessa série e nos outros vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que deixem o seu like, que compartilhem, que se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E até